A carta de Judas, ou mais precisamente Judá, de acordo com a pronúncia do seu nome, tanto em grego como em hebraico. Judas foi um dos 4 irmãos de Jesus mencionados nos relatos do Evangelho. Nenhum dos irmãos seguiu Jesus como Messias antes da sua morte, mas depois eles o viram vivo dentre os mortos e então se tornaram seus discípulos. Todos esses irmãos de Jesus eventualmente se tornaram líderes das primeiras comunidades cristãs judaicas, e Judas era conhecido como o professor itinerante e missionário. E isso nos dá o fundamento para entender o propósito da sua carta. Não sabemos a qual comunidade específica da igreja ele escreveu, mas provavelmente era composto principalmente de judeus messiânicos. Seu estilo de escrita demonstra um conhecimento profundo das escrituras hebraicas do Antigo Testamento, assim como de outras literaturas judaicas populares. Judas teve conhecimento de uma crise enfrentada por essa igreja e isso nos ajuda a entender o conceito da carta. Começa com palavras de responsabilidade, seguida por uma longa advertência e acusação contra mestres corruptos que influenciaram essa igreja. E então Judas termina dando instruções sobre o que essa igreja deveria fazer. Judas começa dando a essa igreja a responsabilidade de lutar pela verdadeira fé cristã. Ele diz que seu plano era escrever um livro mais longo que explorasse nossa salvação compartilhada através do Messias. Mas esse projeto, afirma ele, foi atrasado quando ouviu as notícias urgentes sobre essa igreja. Então ele compôs essa carta muito elaborada, mas muito curta. Judas não começa por como eles devem lutar pela fé. Em vez disso, ele primeiro explica o porquê. É por causa dos mestres corruptos que se infiltraram nessa igreja. E não é o ensino deles que ele alveja, mas o seu modo de vida. Seu comprometimento moral é o que nos diz que eles têm uma teologia ruim. Primeiro de tudo, eles distorcem a graça de Deus como uma licença para pecar. Eles acham que, como estão perdoados e têm o Espírito de Deus, eles podem fazer o que quiserem, especialmente quando se trata de dinheiro e sexo. E assim, diz Judas, eles traem Jesus ao rejeitar sua autoridade e os seus ensinos. E Judas quer que essa igreja saiba que ele não está surpreendido com o surgimento desses mestres. Ele faz a transição para uma advertência mais longa, para ficarem longe deles. Ele primeiro oferece 2 conjuntos de 3 exemplos do Antigo Testamento. O primeiro trio é sobre pessoas rebeldes que no passado receberam a justiça divina. Então, os israelitas que se rebelaram contra Deus no deserto conseguiram o que queriam e morreram no meio do nada. Então, ele conta uma história sobre os anjos que são presos por rebelião até enfrentarem a justiça de Deus. Ele está se referindo à interpretação da história em Gênesis 6, oferecida no livro popular judaico de 1º Enoque, onde os filhos de Deus são interpretados como se referindo aos anjos que se rebelaram contra Deus, então fizeram sexo com mulheres e foram julgados de acordo. Judas liga essa história ao seu terceiro exemplo sobre a ruína de Sodoma e Gomorra em Gênesis, onde homens violentos tentaram fazer sexo com anjos. Ambas as histórias são sobre a rebelião contra a ordem de Deus que levou à imoralidade sexual, e é precisamente disso que os mestres corruptos são culpados. Depois disso, Judas traz um exemplo extra, de um texto judaico popular chamado Testamento de Moisés. Como Enoque, ele não fazia parte das escrituras do Antigo Testamento e foi uma recontagem criativa dos últimos dias e palavras de Moisés baseado em Deuteronômio. Na seção citada por Judas, Moisés morreu e há um anjo bom, Miguel, que refuta as acusações do diabo contra Moisés. Mas ele decide deixar o julgamento final somente para Deus. Agora, essas histórias podem parecer estranhas para você, mas para o povo judeu que cresceu com essa literatura, as advertências de Judas fazem muito sentido. O comportamento desses mestres corruptos tem raízes antigas. Rebelião contra a autoridade de Deus, imoralidade sexual, rejeitando os mensageiros de Deus. E isso se conecta ao segundo trio de exemplos.